Olá, crianças! Bom sábado! Vamos para mais uma história. Hoje vamos ver o final da história de José, como Deus cuidou de todas as coisas. A hora da verdade. O copeiro estava muito feliz ali no palácio e ele estava sempre servindo a Faraó. Uma noite, Faraó teve 2 sonhos e isso deixou muito intrigado. Ele queria saber o que significavam aqueles sonhos. Pela manhã, o copeiro, ao servi-lo, notou que ele estava diferente, estava muito inquieto. Eu sei uma pessoa que pode interpretar os seus sonhos, disse o copeiro. É José. Quando eu estava na prisão, ele interpretou o meu sonho e o do padeiro, e aconteceu exatamente como ele havia dito. Faraó então mandou chamá-lo. Quando José chegou, Faraó contou o que havia sonhado. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas e bonitas, e viu surgir do rio 7 vacas magras e feias, e essas vacas engoliram as vacas gordas. Mas o que mais o assustou é que elas continuaram magras e feias. No outro sonho, eu vi uma planta com 7 espigas bonitas e cheias. Surgiu também uma outra planta, feia e queimada pelo sol, e essa planta engoliu a planta bonita, mas mesmo assim ela continuou feia e seca. José, então, ajudado por Deus, pôde interpretar os sonhos de Faraó e disse: os 2 sonhos têm o mesmo significado. As 7 vacas e as 7 espigas cheias são 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras e as 7 espigas secas são 7 anos de fome que haverá sobre a terra. José disse mais: Faraó, você deve escolher um homem capaz para guardar muito alimento durante os anos de fartura. E Faraó pensou: você é essa pessoa. Não poderia ser outra. Você é o escolhido para ser o governador do Egito. José, então, a partir daquele momento, ele se tornou o governador e ele começou a guardar uma grande quantidade de alimentos antes que chegassem os anos de fome. Quando chegou a fome sobre a terra, todos foram ao Egito para comprar alimentos. E Jacó e os seus filhos também estavam passando necessidade, porque não havia mais alimentos nem na terra de Canaã. E os irmãos de José foram então ao Egito para comprarem alimento. Quando eles chegaram lá, José reconheceu que eles eram seus irmãos, mas José não se identificou. José queria saber se eles agora haviam mudado, se eram pessoas melhores. Então ele começou a fazer várias perguntas e ele disse: vocês são espiões, vocês vieram ver a terra do Egito. E os irmãos de José diziam: não, nós somos pessoas de bem. Nós temos um pai, temos um irmão mais novo. E começaram a contar a história da família. José então se emocionou quando ele soube que o seu pai e o seu irmão Benjamim ainda estavam vivos, estavam bem. Ele então disse:
Um de vocês ficará aqui no Egito, enquanto os outros irão e vão trazer o seu irmão mais novo, para eu saber que vocês estão falando a verdade. E Simeão então ficou lá no Egito, enquanto seus irmãos voltaram. E José, ele mandou que os seus soldados colocassem o dinheiro de volta nos sacos deles. Imagine o susto que eles pegaram quando, no meio do caminho, abriram o saco e lá estava o dinheiro deles. O que eles iriam fazer agora? Quando chegaram em Canaã, contaram tudo o que havia acontecido para o seu pai. Jacó então ficou muito assustado e disse: como vocês vão levar o meu filho Benjamim? Eu já perdi José, eu não vou aguentar ficar sem meu filho mais novo. Mas a fome continuou apertando e agora todos os mantimentos que eles levaram haviam acabado. Não tinha mais de onde tirar comida. Precisavam voltar ao Egito para comprar. Então Jacó permitiu que eles levassem Benjamim. Quando seus irmãos chegaram no Egito, José preparou um banquete para eles. José queria saber se eles agora eram pessoas de bem. Mas José mandou que um servo colocasse o seu copo de prata no saco de Benjamim. Quando eles já estavam no meio do caminho, então, o servo chegou e disse: pai, vocês são mal agradecidos, vocês roubaram o copo do meu senhor. Nós não fizemos isso. Então, eles acharam que estava no saco de Benjamim. Então, Rúben se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim. José se emocionou muito. Ele viu agora que os seus irmãos eram pessoas honestas. Agora ele podia confiar em seus irmãos. Então ele se revelou como José. Seus irmãos voltaram para casa e contaram tudo a Jacó. Contaram que José estava vivo e contaram também o que eles haviam feito para José. Toda a família de José então foi morar lá no Egito, aonde José cuidou muito bem deles. Assim como Deus perdoa cada um de nós, nós também devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem.